Oi pessoal, boa noite, eu sou o João Guilherme e essa é a nossa apresentação sobre o ensaio do livro Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito da nossa professora Cláudia Toledo. Nosso grupo é composto pela Ana Júlia Belei, Andressa Castro, Blenner Bignami, Demócrito Albuquerque, Gulliver Valadares, Ian Botelho, Marcela de Castro, Maria Clara Toches, Maria Clara Ludo Gério, Maurício Mourão, Vitor Gabriel e Yasmin Franco. Sobre os direitos fundamentais. Bom, os direitos fundamentais, eles são valores indispensáveis para o desenvolvimento dos seres humanos e eles estão nas constituições federais. São considerados obra humana, ou seja, eles são diferentes dos direitos humanos no âmbito que esses são considerados naturais, valendo internacionalmente, mesmo sendo positivados em algumas constituições de alguns países. No livro, eles se caracterizam no ponto de sua subjetividade. Aí tem lá o estatuto jurídico dos cidadãos nas suas relações com o poder público e entre si. Muitas das vezes, esses direitos são dispostos nos ordenamentos jurídicos, de forma hierárquica, ou seja, na medida que o legislador define a importância de um em relação ao outro, ele vai estabelecendo uma hierarquia em si. Os direitos humanos, eles começaram a ser considerados direitos subjetivos em 26 de agosto de 1789, na Revolução Francesa, quando foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que determinou o sujeito como sujeito universal de direitos universais, e a partir dali ele poderia começar a exigir seus direitos fundamentais de fato universalmente. A evolução desses direitos se dá a partir de um processo permanente e constante de 3 fases: a objetivação, a positivação e a efetivação. Falando sobre o conteúdo e características em si, os direitos fundamentais positivam os valores preponderantes para o bem-estar dos indivíduos de uma sociedade e possuem princípios, regras e são seguros por leis e ações jurídicas. Eles são irresistíveis, exigíveis, universais, irrenunciáveis, inalienáveis, intransferíveis, imprescritíveis e indivisíveis, e ausentes de patrimonialidade. Sobre as normas de direitos fundamentais, os princípios e regras. O conceito de norma de direitos fundamentais é mais abrangente do que o de direitos fundamentais. A norma, ela vai além de direitos subjetivos e é fundamental a interpretação para se identificar os direitos fundamentais a partir das normas postas. Para falar desses direitos, a gente escolheu a obra de Robert Alexie, um dos mais ilustres especialistas no trato sobre o tema. A distinção teórico-estrutural que ele faz entre regras e princípios é a base para a aplicação dos direitos fundamentais. Apesar dos dois configurar as normas jurídicas, representando meio que deve ser, os princípios em si são mandatos de otimização. Então, meio que eles são realizados na maior medida possível. Dessa forma, eles exprimem maior grau de generalidade. Eles são mais genéricos. Eles têm um âmbito de maior abrangência e ele constitui naturalmente os valores basilares. Por sua vez, as regras, se forem validadas, representam determinações, mandatos expressos de cumprimento. Caso haja uma coalizão de princípios, eles não se excluem, apresentam uma contraposição de diferentes pesos, e os dois são válidos. Já no caso de conflito entre regras e incompatibilidade entre as duas, culmina na eliminação de uma ou na escolha de uma terceira alternativa, ou seja, a decisão é acerca de qual que é válida. Nesse sentido, da questão dos princípios, de forma mais pós-positivista do direito, com a aproximação do direito moral e a maior preocupação com elementos axiológicos, se discute muito sobre a complexidade moral e o alcance desses. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele escreveu um texto sobre isso, que é a dignidade humana no direito constitucional contemporâneo, um princípio que está intrinsecamente basilar aos direitos fundamentais. Ele fala sobre alguns fatos que ocorreram nesses dias agora, recentemente. Foram descobertos e denunciados para a Polícia Federal e para o Ministério Público alguns grupos de WhatsApp e várias páginas de Facebook com um conteúdo muito pesado, de incentivo à necrofilia. Foto com cadáver, de mulher, de travesti, e sempre com um comentário muito desrespeitoso, uma coisa
realmente ruim, negativa, algo nefasto, realmente, brincando, ironizando a situação dos cadáveres, e era realmente barbárie, necrofilia bem explícita mesmo. E até bem questionável o quão demorado isso foi para tirar do Face, em se tratando do conteúdo que era. Uma das páginas, inclusive ela ficou bem conhecida, que chamava Festas no IML. E aí, questionamento, né? Porque após o falecimento, realmente deveria desaparecer os direitos e obrigações personalíssimos? Por que o ordenamento jurídico brasileiro, ele em tese tem essa lacuna, né? Porque o ordenamento é muito amplo, ele é muito complexo, mas, como o Barroso ele muito bem explica, existem uma série de lacunas, existem muitas lacunas normativas, situações em que você não encontra uma solução positivada, ou seja, é o máximo de um sentimento de impotência. É o caso do direito após a morte, desse caso de agora, né, dessas situações noticiadas. Como acontece nesse caso, não existe meio que uma norma específica para o caso, que tem só algumas normas que regulariam a situação caso as vítimas estivessem vivas. Então não há muita resolução. O Barroso, ele inclusive cita o uso da dignidade humana como parâmetro para a solução do caso como esse. Casos difíceis, que aparentam não ter solução. Ele faz uso de avaliação de seus 3 elementos essenciais: a dignidade, como valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia da vontade e o valor comunitário. Quando ele pondera esse valor intrínseco da pessoa humana, comum, inerente a todos, que não poderia ser retirado, caberia questionar se realmente deixaria de valer após a morte. E a respeito da autonomia da vontade, uma vez que as vítimas já faleceram, meio que contrariaria a vontade de quem exerce o ato e dos familiares das vítimas. Quanto ao valor comunitário, o grupo de valores sociais e o respeito do assunto, o nível da barbárie, da situação, das ações tomadas com relação aos cadáveres, diante dos cadáveres que a gente presencia no fato, ele pesaria muito na resolução. O Barroso, ele também menciona a plasticidade, a universalidade da dignidade, que está sujeita a circunstâncias históricas, religiosas, culturais e políticas que são completamente diferentes. Então, deveria haver uma adequação a essas circunstâncias, já que são distintas, para garantir a prevalência da justiça. Ademais, é indubitável essa evolução constante, o aperfeiçoamento do direito, através de um embate como esse, de um caso em que é necessário haver uma reconstrução de pensamento, um embate com diversos casos fáticos que vão muito além das normas positivadas. Enfim, sobre o princípio da proporcionalidade. Ele desempenha um papel central, em especial, principalmente em função aos direitos fundamentais. Rapidamente. Porque sempre que houver valores envolvidos, haverá necessidade de ponderar esses valores. Porque a procura em si, ela não é de uma resposta momentânea, ela não é uma resposta para aquele momento em si, agilidade, ela é para uma solução justa. De acordo com Salgado, todas as normas jurídicas que consagram valor, a todas se aplicam o princípio da proporcionalidade. Um exemplo do uso desse princípio está nas discussões em relação à PEC número 171/93. Ela foi aprovada em 19 de agosto de 2015, em segundo turno na Câmara dos Deputados. Ela era aquela que reduzia a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, que é estupro, latrocínio, homicídio doloso, lesão corporal, seguida de morte. E assim, houve uma discussão muito ampla sobre o tema. É um tema muito polêmico, que é sempre colocado para esses debates clássicos assim, e existe uma discussão muito ampla, e em que é possível pensar
argumentos válidos para ambos os aspectos. Independente do prisma em que o indivíduo enxerga a questão, você consegue pensar argumentos válidos. E dá para identificar bem essas três máximas do princípio entrando em ação, no caso. A adequação. Ver se o meio é utilizado e se é adequado ao fim pretendido. Se ele busca evitar o uso do meio excessivamente custoso, gravoso, para se atingir uma determinada finalidade. É tranquilamente relacionado aos opositores dessa medida. Quando meio que fala que mandar ele, o criminoso em si, para o presídio não é a solução, porque pelo contrário, isso vai fazer com que se criem raízes ainda mais profundas no mundo do crime. E no fim a gente vai estar oferecendo munição e alargando o problema. A gente resolve de maneira paliativa, mas a longo prazo o problema é estendido. Sobre o princípio da necessidade, verifica-se a restrição, ela sendo realmente necessária ou se é apenas um ato arbitrário feito ao capricho do legislador. Acredita-se que essa categoria faça referência ao momento atual que se encontra a PEC, não efetivada totalmente e sendo pauta de várias discussões sobre boa ou ruim eficiência. Sobre o princípio da proporcionalidade, stricto sensu. Nesse, já não se trata mais da escolha de meios hábitos mais utilizados ou que vão ser utilizados para efetivação de um determinado princípio em prol de outro. Se trata da harmonização dos princípios em si, proibindo não só o exagero, mas também a insuficiente proteção. No caso da PEC 171/93, é a busca pelo equilíbrio entre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do Código Civil Penal. Já em casos de conflitos de princípio, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade para mediar o embate, de modo que o princípio prioritário seja aplicado no maior grau possível e que o princípio preterido ele seja afetado no mínimo grau possível, no caso concreto em questão. Isso fica bem claro nesse caso em específico, do ECA do Código Civil Penal. Os mandamentos de otimização que vêm dos princípios, eles se enquadram às possibilidades fáticas e jurídicas, sendo dessa forma relevante a situação contextual. O caso concreto, dotando de caráter prima facie, a caracterização dos princípios feita por Robert Alex. Na teoria dele, ele estabelece a ponderação para a resolução de choques entre o conteúdo de princípios para o jurisconsulto. A resolução é através da investigação do peso dos valores. O princípio prioritário seria aplicado, na maior medida possível, meio que hierarquizando os princípios de acordo com o ideal de justiça para o caso concreto. Os princípios, então, eles possuem mandamentos, prima facie, que vão se tornar definitivos por meio de aplicação no caso concreto. De modo que, durante o processo de conflito entre princípios, vai se definir o mais adequado ao caso, passando a conferir definitivamente direitos. Conclui-se, então, meio que a pessoa cujos princípios declaratórios de direito seriam fundamentais, seriam auto-aplicáveis, digamos assim, sendo dotada aí de eficácia para produzir efeitos jurídicos e que, se não for utilizado o princípio da proporcionalidade para a efetividade do caso concreto, o princípio vai ser o mandamento prima facie, devendo se tornar definitivo através do processo da aplicação da norma. Essa temática ela é muito relacionada com a questão do conflito entre o direito ao esquecimento, a informação e a liberdade de imprensa. O direito ao esquecimento é a garantia de que os indivíduos possam preservar a própria intimidade e identidade, em especial para casos passados. O STF vai julgar um caso nesse aspecto. É o caso da Aida Cury, que a família entrou em contato com a Globo
porque estava fazendo uma vinculação de mídia muito intensa do assassinato dela, e naturalmente a família estava se sentindo violada, estava se desgastando com a situação que era diuturnamente transmitida na televisão. A Vera Sherman, advogada constitucionalista, ela diz que o caso em questão ele demanda ponderação entre princípios constitucionais igualmente relevantes, como o direito à liberdade de expressão e o direito à vida privada, a contraposição em si. A intimidade e o interesse público envolvido, também essa questão da contraposição. Todos previstos na Constituição Federal de 1988. Então, se entra no mérito dos direitos fundamentais que, a depender de cada situação em concreto, precisam ser devidamente analisados, para poder decidir qual deles se enquadra no caso pontual. Essa advogada, ela fala também que se a informação for de natureza privada, deverá prevalecer o direito ao esquecimento e que, em consequência do caso ser referente a uma rede de televisão, o caso vai poder ser um importante precedente jurisprudencial para outros casos futuros. É importante a gente destacar a presença no texto constitucional no artigo 5º, inciso 10, a inviolabilidade do direito à imagem das pessoas, à vida privada e à intimidade. Só que, no mesmo artigo, no inciso 4º, é garantida a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de informar e o acesso à informação. Então gera essa dúvida. Dessa forma, a teoria alexiana para a resolução de conflitos entre princípios fundamentais, ela vai ter que fundamentar a análise do STF para ajudar na condução do caso, já que existe esse sentimento ambíguo, de modo que, por meio da ponderação, os princípios constitucionais sejam aplicados de forma a preservar o máximo possível os princípios prioritários e que seja minimizada ao máximo a afetação dos princípios preteridos e que, por meio do princípio da proporcionalidade, sejam protegidos tanto os direitos individuais quanto as vontades da comunidade, para que, desse jeito, os mandamentos prima facie eles se tornem definitivos por meio da aplicação da norma jurídica através dessa ponderação. Bom, sobre a garantia dos direitos fundamentais. O seu marco, ele foi no surgimento do Estado moderno e posteriormente ele foi positivado mesmo na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tendo na própria Constituição a criação de instrumentos processuais para que, através do próprio direito processual, pudesse ser salvaguardada e garantida a ideia desses direitos. No Brasil, onde nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, chegou ao poder através de fake news e, como já muito esperado, em nenhum momento do seu discurso, em nenhuma das oportunidades que ele teve de falar, ele se mostrou simpatizante aos direitos fundamentais. Direitos humanos para humanos direitos. Essa ilustre frase aí do presidente e uma série de pérolas que, por mais que pareçam num campo metafísico, infringem essa questão. Eu jamais estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. E diariamente essa fila aumenta. E agora, inacreditavelmente, a popularidade dele também, né? Enfim, de forma enfática, além desses áudios, o presidente instaurou medidas que vão contra a garantia dos direitos humanos. Ele declarou que a política antimigratória trumpista colabora com a manutenção da democracia na América do Sul. Enfim, por ordem dele, o Brasil se retirou do Pacto Global para a Migração Segura, foi fechado em 2017, que estabelecia diretrizes para o recebimento de estrangeiros. Ele considerou que o país precisava de critérios mais específicos, profundos, mais rigorosos para aceitar esses imigrantes, por mais que a condição dessas pessoas que chegavam aqui
fosse deplorável e que a ajuda a essa comunidade seja o mínimo que se espera do sentimento republicano do chefe de Estado, cujo país é a principal referência na América do Sul. São medidas que mostram como o Brasil está em regresso rumo a concepções idealizadas de ditadura, semelhante ao Estatuto do Estrangeiro produzido nessa época. Era uma lei quase que de segurança nacional, que almejava restringir a participação do estrangeiro em diversos setores, por mais que se tratasse de um país reconhecido acima de tudo pela sua diversidade. Esse estatuto só foi substituído pela Lei 3.445 em 2017, que aborda medidas mais protetivas, cria um cenário de recepção para esses imigrantes. Com isso tudo, a gente vê que, mesmo com a ampliação, mesmo com essa importância que os direitos fundamentais alcançaram na atualidade, a sua garantia ela não é efetiva em todo mundo. E principalmente no país onde o presidente os considera desnecessários para a regência em si. Bom, sobre o direito adquirido. O direito adquirido é uma espécie de direito subjetivo previsto na Constituição Federal, no inciso 36, prescrevendo que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada. Isso parte da ideia de proteção do indivíduo ou sujeito de direito contra as modificações de leis que são inevitáveis durante a passagem da sociedade pelo tempo, seja por questões políticas, econômicas. É considerado subjetivo por abordar uma situação específica, que não segue diretamente a forma genérica de um direito objetivo. A proteção intertemporal que o direito adquirido oferece é sujeito de discussão nas situações jurídicas. Essa ideia, cunhada por Carlo Gaba, ela foi aperfeiçoada pelo jurista Paul Robier, traz à tona a irretroatividade das leis, seguindo o conceito de facta pendentia. A lei só pode ser aplicada em situações que se encontram em curso e posterior à implantação da regra. Esse conceito é chamado de efeito imediato das leis e tem como função evitar a desordem nas relações jurídicas quando gera conflito entre a lei anterior e a colocada em curso. E isso pode ser aplicado num caso bem atual, que gerou muita discussão, que foi a reforma da Previdência. Ela foi vigente em novembro de 2019, em 12 de novembro, e ela gerou muita dúvida em relação à junção do tempo de contribuição com a idade mínima. Gerou-se um questionamento de como entender essa soma. Em relação a essa problemática, o direito adquirido colocou sob sua égide aqueles que possuem todos os pré-requisitos antes da vigência da nova regra, resguardando o direito de aposentadoria sem empecilhos, utilizando o efeito imediato das leis. No século XX e anteriores, as normas eram aplicadas de forma muito mais rígida e literal. Não havia direito de deliberação, o que permitia que uma série de absurdos, de erros irreparáveis pudesse acontecer. Hoje, os Estados democráticos de direito têm pleiteado uma perspectiva mais flexível, tentando, de alguma forma, se adaptar a essas constantes mudanças que acabam sendo provocadas pelo sujeito de direito, mudanças sociais e que acabam interferindo na legislação. Ademais, os direitos fundamentais são o cerne das constituições modernas e são, dessa forma, hierarquicamente mais significativos que os demais direitos constitucionais. Portanto, é necessário sempre haver empenho na garantia e proteção dos direitos conquistados e combater a violação dos mesmos. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero ter sido claro. Saudades. Tinha que estar ali, bebê.